Olá, olá você que está seguindo a gente, você que está acompanhando o nosso podcast, seja bem-vindo. Mais um episódio com muito amor, muito carinho para você. E olha, trazendo um tema muito legal. Eu quero primeiro, antes de apresentar a nossa convidada, cumprimentar minhas queridas companheiras de Bom podcast. dia, Silvia! Jadilene Olá! Martins, Deise Mary Costa e eu sou Silvia de Oliveira. Você que ainda não me conhece, a gente faz esse podcast com muito carinho e trazendo conhecimento também. Aliás, meninas, eu quero saber, né? Vocês já ouviram falar do que é ebiatra? Não. Gente, eu só ouvi falar depois que a gente... Eu também. A gente tem que reconhecer. E para mim foi uma surpresa. Pois é. Mas antes assim da gente entrar nesse assunto, se inscreva no canal. Deixa seu like. E o mais importante, compartilha. Principalmente esse podcast de hoje. Você que tem filhos adolescentes? Adolescente, compartilha. É isso. Pois é, adolescentes, pré-adolescentes também, eu imagino que também faça parte. Vamos falar sobre isso. Também. Vai esclarecer tudo. E é biatra, né? Para você que não sabe, ou se você sabe, ótimo, mas é o profissional que trabalha, especialidade médica dedicada à saúde de adolescentes, abrangendo aspectos físicos, psicológicos e sociais. Isso Não é mesmo. isso mesmo, doutora? Então, a nossa convidada, a doutora Cássia Viegas, ela é ebiatra aqui na cidade de João Pessoa. Aliás, acho que deve ser uma das poucas profissionais dessa área, né, doutora? Fala Sim, pra gente. no Seja bem-vinda. Né? Obrigada. Seja bem-vinda, linda. Muito obrigada. Sim, aqui na cidade, atualmente, eu sou a única registrada como ebiatra. Então, para que todo mundo possa entender, ebiatria é uma subespecialidade dentro da pediatria. Opa! E aí você faz pediatria primeiro e depois você se especializa na área de ebiatria. A ebiatria comporta atendimento de 10 até 20 anos de idade. Uau! Então, o que o pessoal chama de pré-adolescência, a gente chama de adolescência inicial, que é de 10 a 12 anos, entendeu? E é exatamente isso que você falou, abordar um indivíduo como um todo, né? Que é o que o médico tem que fazer, não só o ebiatra. E, especialmente, o ebiatra, ele foca muito no adolescente, né? O personagem principal é o adolescente. Que é uma fase bem desafiadora, né? Tanto Incrível. tanto para os pais como para a própria adolescente. A gente vai fazer muitas perguntinhas aí para Opa, verdade. Eu já passei dessa fase. Eu mas- fiquei um pouco triste porque é só até 20 anos. Eu acho que a primeira, acho que a pequena Claro. Eu estou na minha eterna adolescência. Pois a gente primeiro vai fazer uma oração, né, Jade? Faz pra Vamos gente. sim. Orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos também, Pai, porque este programa é um motivo de gratidão. Te agradecemos porque temos a oportunidade, Senhor, tanto de aprender mais com os profissionais que trazemos aqui, como transmitir este conhecimento, Senhor, a muitas outras pessoas. Abençoa este lugar, Senhor, que nos acolhe, esse estúdio. Abençoa, Senhor, as pessoas que trabalham neles. Abençoa nossas vidas, abençoa nossa convidada, Senhor. E que tudo o que for feito aqui, que for transmitido aqui, Senhor, seja para a glória e honra do teu santo nome. E é no nome do Santo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Eu vou começar perguntando para a Jade, já que ela é mãe de adolescente, para você em relação à saúde, o despertar nessa fase da sua filha, né, que é adolescente. Na verdade, se ela diz até 20, né? Então eu tenho 2 ainda. Ah, é? Eu tenho um com 19 e uma com 17. Mas com Os certeza dois ele não mais se novos. sente adolescente, ele já se sente adulto, né? Não, a menina ainda com 17, né? Às vezes eu preciso também dizer ainda a ela assim, você é uma adolescente. Mas você acha Mas que o esse menino seria está na um faculdade desafio? já. Não, eu acho que a adolescência foi um desafio para mim desde o primeiro, né? Quando ele foi chegando nessa fase aí entre 10 e 12. Até quando eu comento, eu digo, me lembro muito bem, mas dos 10 aos 12, eu sei que o meu primeiro foi mais desafiador, né? Em questão, assim, de confrontar, sabe? E ele tinha TDAH acompanhado pelo neuro, terapeuta ocupacional, psicólogo e tal. Então, eu achei, assim, já mais desafiador. Mas como eu já vi, eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de estudar, gosto muito de... Se não estou fazendo podcast, estou assistindo.
Então, assim, eu já li muito sobre isso, sobre comportamento, e gosto até hoje, estudo sobre isso. Então, os outros dois, eu já acho que já foi mais tranquilo. Talvez, assim, a minha disposição de lidar com eles, entendeu? Mais do que eles, porque eu acho que todo adolescente mesmo, ele tá, né, nessa fase. A doutora, quem é especialista, vai falar mais aqui. Mas eles estão nessa fase de querer se firmar mesmo como pessoas, estão saindo da infância, onde os pais têm toda uma autonomia e autoridade sobre eles, né? E eles agora que já pegaram todos os nossos conceitos, eles agora vão confrontar com que eles também aprendem fora e formar a personalidade deles. Então, eu acho que é esse confronto que talvez seja desafiador para os pais aceitarem que o filho não é mais totalmente dependente deles. Verdade. Né? E às vezes isso é desafiador, não só para os pais, mas para o próprio adolescente. Ó, a doutora Cássia, inclusive, ela tem 4 filhos, né? O Lucas, que tem 16, o João, de 11, Caio, de 21 e o Luquinhas, de 8. Ela tem todas as fases aí. Sim. Ela sabe tudo do assunto, não só como profissional, mas pela vivência mesmo. Então, vamos começar falando aí, qual é a fase mais difícil em relação à idade e ao comportamento desses adolescentes, doutora? Sempre quando tem a primeira consulta com adolescente, eu sempre comento com as mães que quando a gente engravida, a gente faz curso, a gente lê como troca fralda, saber o tipo de choro, se é choro de fome, choro de cólica, mas ninguém estuda para ter um filho adolescente, né? Simplesmente ele aparece. E esse aparecimento gera toda essa, vamos dizer, desconforto, porque a adolescência é o que a gente chama de segundo nascimento. É ali que ele vai decidir o que ele quer da vida, se firmar perante o mundo, né, suas opiniões, seus objetivos de vida. É uma fase transformadora, de puberdade, fase hormonal. Então, quando a gente fala, a fase de 10 a 12 anos é bem desafiadora, porque é a fase que o menino e a menina entram na puberdade real, né? Então, tem as modificações corporais, as alterações hormonais, e aí chega naquela fase, não sou mais criança, estou virando um adolescente real, né? E minha mãe e meu pai acham que tudo que eu falo que é besteira, né? E é verdade, né? Eu fui adolescente e eu digo que é um exercício diário. Eu digo que um filho foi cobaia e depois a gente vai estudando e vai melhorando, né? Mas é exatamente isso. E a gente precisa ter um cuidado até que ponto é uma rebeldia, se é que a gente pode falar isso, ou, na verdade, ele quer firmar aquilo que ele pensa. E eu acho que tem que ter um bom senso entre os pais, de ouvir, de acolher e de chegar no meio termo, né? Eu brinco muito, eu tenho um de 16 que no começo diz, mamãe, eu vou para casa não sei quem, jogar bola, jogar videogame, vou chegar 3 da manhã. Ó, filho, 3 da manhã eu não fico confortável. Vamos entrar num consenso? Se você chegar X horário, eu vou ficar mais tranquila, você vai conseguir pegar Uber. Então, eu acho que é isso, é a questão de conversa. Nem sempre se chega num acordo muito confortável para o adolescente. Mas eu acho que nós, enquanto pais, a adolescência é um caminho largão. E o papel do pai e da mãe é estreitar para que o adolescente não erre tanto, né? Eu falo muito isso para eles. Então, todo mundo está sujeito a errar. Mas, graças a Deus, que o adolescente tem um pai, uma mãe, geralmente, um cuidador, que está ali para orientar para que ele erre o menos possível. E se errar, ele saber que tem alguém ali para pegar a mão e não simplesmente, eu falei para você, eu disse para você que ia dar errado, né? Não, eu acho que o papel da gente é chegar, filho, né? Você, aconteceu isso, vamos conversar para que isso não ocorra, para que isso não doa em você. Eu acho que a geração de hoje é uma geração um pouco diferente da minha, por exemplo. Né? A minha, simplesmente, a mãe chegava, né? Eu acho que vocês passaram por isso. Não pode e ponto. E a gente ficava se comendo por dentro, né? Às vezes com ódio, né? Revoltado. Exatamente. Dentro do quarto, assim, sem poder gritar, né? E
o choro era contido, né? Tinha que engolir o choro. Mas hoje não, eu acho que há uma abertura diante de tudo que tem acontecido atualmente. Eu acho que os pais estão despertando a uma realidade que o adolescente não é mais o mesmo de antes. E isso tem assustado os pais. E isso tem feito os pais procurarem ajudas especializadas para entender o universo e para que eles possam entrar no universo do filho, né? Porque eu observo muito também hoje que os pais parecem que têm medo dos filhos adolescentes, sabe como é? Não querem desagradar eles, não querem se impor. Eu acho que é a questão de 8 ou 80, né? Eu acho, Silvia, que não é nem o medo, muitas vezes é a insegurança. Né? Os pais têm uma insegurança e às vezes começa até na infância. Né? Eu já presenciei muitas vezes, assim, e aí, filho, o que você acha que eu devo fazer? Que eu devo fazer? Então, assim, é uma insegurança. Você não tem a segurança, como você vai passar para a criança, né? Não chegou nem na adolescência ainda. Então, essa insegurança vai transmitir, né? Para a criança também e, consequentemente, para o adolescente. E é isso que você falou, é muito verdade. E é até interessante quando chegam adolescentes, que aí eu abordo como vai ser a consulta, né? Então, a consulta, eu falei, é voltada para o adolescente, mas sempre os pais ou o cuidador entram no primeiro momento, para eu entender a logística da família, e já acho estranho, né? Porque vai num pediatra, tá com o quê? Com tosse, com febre, com né? E eu já abordo diferente. Quem mora na casa? Como é a casa? Como é a dormida? Vocês fazem refeição junto? Em algum momento aí já fica aquele, né? Nossa, tem alguma coisa estranha, né? Não é só saúde aqui, né? Então eu começo a entender a logística, porque é tão interessante. O adolescente senta, eu já sei se vem uma bomba ou não, né? Que vem aquele mais fechado, ou aquele que está todo coberto, né? A temperatura aqui é elevadíssima de João Pessoa, mas casaco, capuz, né? Sem querer conversar. E quando ele sente que eu ali não estou favorável, vamos dizer assim, ao pai, mas eu estou no time dele, eu acho que ele começa a desarmar. E quando eu falo isso, não é no sentido de defender o adolescente em coisas erradas, mas mostrar para os pais que tem alguém ali crescendo e que precisa ser ouvido, né? E para os pais é difícil. Eu digo que para mim é um exercício diário, porque eu fui acostumada a não pode isso e ponto. Eu nunca... A gente não tinha, às vezes, nem opinião. Não tinha direito de ter opinião. E hoje, assim, mas por quê? E o porquê eu tenho que sentar e conversar, para que não crie um mal-estar dentro da casa. Então, eu acho que essa insegurança, na verdade, é porque a gente foi criado de uma forma diferente. Então, quando a gente começa a conversar, e é tão interessante, às vezes, vem mães, fala assim, Cássia, eu não falei nada sobre adolescência, ou nem sobre menstruação. Você que fala, sabe? Aquela coisa assim. Porque não tem essa liberdade, né? Ou acha que se você orientar, ele vai fazer algo errado. E não é. Então, contrário, né? E tem evidências científicas que mostram que a orientação antecipatória realmente forma o adolescente como um agente multiplicador. Então, se você orienta sobre prevenção de gravidez na adolescência, não é que ela vai engravidar ou ele vai engravidar alguém. Pelo contrário, ele vai ter uma posição e uma postura diferente diante dos seus amigos. Porque é comum, principalmente na adolescência inicial e a média, que é 14, 16, o que vale é a opinião dos amigos, para eles serem aceitos no grupo. E se você não orienta precocemente, quem é que vai orientar? É o amiguinho. E às vezes o amiguinho não vai ter aquela orientação familiar, cristã, né? Daquilo que você, como pai e mãe, acredita, e ele vai aprender de uma forma deturpada. Então, ele vai o quê? Multiplicar de forma deturpada também. Então, assim, eu acho que é urgente que os pais acordem para isso. Precisa ler mais, precisa estudar. Tenho dificuldade de procurar um profissional realmente que possa te ajudar nesse sentido, para que essa fase, eu digo que a fase da adolescência é a fase mais incrível da vida. Você imagina, você vai decidir qual a sua profissão, onde você vai morar,
seus planos futuros. Você vai fazer o checklist de quem merece você para casar, né? Eu falo muito isso. Eles ficam assim. Eu fiz, mas é verdade. É lá que você vai fazer. Olha, a pessoa que me merece tem que ser assim, assim, assim. Poxa, isso é maravilhoso. Isso a gente adulto já não faz, né? Tem uma segunda chance, enfim, mas é nessa fase. E se você tem um apoio de pai, de mãe, isso é muito melhor do que você ser largado aí. Ah, como diz, faz do jeito que você quer e se vira, e aí, se der errado, você me procura, né? Decisões importantíssimas. Exatamente. Mas os pais não têm, eu acho, essa ciência, o quanto é importante. Doutora. E é bom a gente falar também das transformações físicas que acontecem nessa fase, que às vezes a criança está passando por essa fase para a adolescência, o corpo está mudando, e ela às vezes não tem liberdade de falar, ou os pais não dão esse... Às vezes ficam até constrangidos, né? Dependendo da geração, de falar certos assuntos. Aí o ebiatra também tem esse papel de esclarecer, de pedir exames, dizer, olha, isso aqui é normal, assim. As questões hormonais. Hormonais. Né? A consulta, além de a gente entender o meio ambiente em que o adolescente está inserido, nós somos médicos, né? Então, a gente examina, exame físico completo, a gente coloca em gráficos de crescimento para ver se o adolescente está crescendo dentro da faixa de normalidade. A gente orienta quanto a suplementações de vitaminas, se precisar. Daí pedimos exames complementares de acordo com o exame físico. Então, é uma consulta que a gente vê o todo do paciente. E essa parte aí de mudanças hormonais é muito interessante. Existe uma classificação que chama classificação de Turner, que é as modificações, tanto dos meninos quanto das meninas. Quando eu boto o quadrado, né, que tem as fotos, aí já começa a rir, né, começa a ficar envergonhado. E eu falo de uma forma natural, porque faz parte do nosso corpo. E é interessante quando eu pergunto, é mais os meninos, quando eu pergunto, quem vê você sem roupa, seu pai ou sua mãe? Aí, ninguém. Eu fiz, mas é importante, para ver se está desenvolvendo normal, né? Porque muitas vezes, na primeira consulta, eu acabo não examinando o genital quando eu sinto que não há uma abertura. Então, eu deixo eles bem à vontade. Coloco lá o gráfico, mando eles se situarem onde eles acham que está e falo, ó, quando você se sentir confortável, a gente lhe examina, né? Porque tem muito essa coisa, precisa ir para um ginecologista, né? Como você falou, não precisa. O ebiatra, ele faz exame físico de genital externo, a parte de mama, do menino a mesma coisa. Então, o ebiatra é um médico que atende o adolescente como um todo. Lógico que cada faixa etária acaba, por exemplo, a adolescência inicial, vai muito essa parte de puberdade, né? Alteração de humor, se está crescendo, que eles se preocupam, eu vou crescer, eu vou ficar um adolescente alto, não vou, né? Então, eles têm essa preocupação. Cada idade. Eu me lembro que no pediatra eles acompanhavam essa curva de crescimento. Isso. Mas eu acho que nós, os pais, ficamos muito desassistidos, porque eu não sabia que existia método de adolescentes, e até fica difícil nessa fase. Agora não, porque meu filho já fez 18, mas quando ele tem 17, ele é alto, tem 1,80 m e alguma coisa. Ele joga Pola 4, inclusive ele está no Recife hoje jogando. Foi para lá jogar. Então, e eu precisei levar ele numa emergência, e eu tive que levar ele numa emergência pediátrica, por conta da idade. E aí, quando chegava lá, ele, um homem sarrão já alto, e aí o pessoal, eu digo, mas eu tentei levar lá no dia adulto, não consegui, tive que trazer aqui no infantil. E assim, há um desconforto até do próprio médico. E assim, eu deixei de levar eles para o pediatra porque eles, muito grande, a minha filha também de 17 é maior do que eu. Dá duas de mim, as pessoas conhecem. Né? Então ela é alta, é forte. Então assim, os ambientes infantis não combinam, nem é confortável para eles. E o próprio pediatra, para atendê-los, tem uma certa dificuldade. E assim, os pais não são orientados, né? Que já existe um profissional. E eu acho que a primeira coisa é isso, é o ambiente. O adolescente vai se sentir realmente importante quando ele vai para um lugar e vê que o ambiente está preparado para ele. Porque se você, como mãe, leva para um consultório com trenzinho, coisinha colorida, bichinho
já vai dizer, não é. Você falou do seu filho, eu acho que o ano passado o meu passou mal, com dor de cabeça, enfim. E eu ainda estava no consultório, eu falei para o meu esposo, leva ele então na urgência, porque aí se precisar medicar, alguma coisa já vai adiantando. Aí foi muito engraçado, porque meu marido fotografou aquele monte de bebê e o meu, homenzarrão, imagina, 15 anos, 1,77 m, né, assim, né? E todo mundo, tipo, olhando e estranhando. Mas é isso mesmo que você falou. É um embate até, vou dizer, no meio médico, né? Tão engraçado. Às vezes tem colegas minhas que ligam para mim e falam, Cássia, vai ser você para resolver, né? Como diz assim, não você dá mais, entendeu? Para entrar no meio termo. Mas assim, o pediatra infantil, né? Você, no caso, é uma ebiatra. Até quantos anos? O pediatra geral, geralmente, ele consegue atender até 12 anos, com tranquilidade. Eu me lembro porque eu levava meus filhos sempre no pediatra. Eu sempre fui uma mãe que acompanhei muito, assim, qualquer coisa, pediatra. E aí, quando um deles fez 12 anos, aí aquela consulta com ele, aí a pediatra falou, olha, não é mais com a gente. E aí você se sente perdida, né? Porque é um adolescente, um pré-adolescente de 12 anos, é uma criança ainda. Vou levar ele para onde? Um clínico? Então, a sua especialidade, ela é uma coisa que no ramo da pediatria, ela é antiga, ela é nova, porque eu nunca tinha ouvido falar até que conversei com você. Na verdade, assim, uma época, quando eu me formei em 99, ainda existia esse embate com quem ia ficar o adolescente. Isso. Se era com clínico, com pediatra, até que mais ou menos, eu acho que 2000 e alguma coisa, foi instituída que a medicina do adolescente seria um ramo da pediatria e não da clínica médica. Mas para você ter ideia, hoje no Brasil, eu acho que registrado deve ter na faixa de uns 200 ebiatras. Então, se você for olhar, é muito pouco. Aqui em João Pessoa, é só você? Só eu que atendo. E os próprios pediatras poderiam indicar, né? Assim, se fosse uma coisa tão comum, eles mesmos, quando chegassem nessa fase, diriam, olha, a partir de agora, procure uma ebiatra e tal. Porque, assim, até 12 anos hoje, as crianças estão enormes. Exatamente. Qual é o grande problema? Eu vou lhe dizer. Quando chega para mim, já tem ido no psiquiatra, não sei aonde, entendeu? É mais a questão do emocional. Então, e do quando mental. chega, já, como diz, o caos já está instalado, né? E aí, na verdade, a gente tenta juntar tudo. Eu não sou contra medicação, né? Existe hoje um boom de ansiedade, de transtornos comportamentais, seja TDAH, transtorno opositor desafiador, mas muitas vezes, é uma falta de comunicação dentro de casa. E isso para você trazer para a mãe e para o pai é muito difícil. Porque, me permita dizer, às vezes é mais fácil para o pai e a mãe ter um filho amordaçado quimicamente do que você chegar e tentar resolver. Então, não é fácil, né? Não é fácil ter um filho que está querendo te desafiar, não é fácil um filho que faça algo... questionador. Entendeu? Então, é muito mais fácil para ele, vamos levar num psiquiatra. Aí o psiquiatra, dependendo, ou neuro, vamos dar remédio. Eu passo muito isso com alunos de ensino médio. Então, eu atendo muito aluno de terceiro ano. E os que são pacientes meus antigos, a gente já começa a trabalhar com 15, preparando para a questão do Enem, que o Enem é um pontinho diante da vida toda dele. Mas, às vezes, passa que ele não passar ali, a vida acabou. Como se fosse um fracasso total. E aí, mas você pode ter uma cobrança em casa, não é? Muitas vezes. E aí vem, toma remédio, não está dormindo, não faz isso. E é tão interessante que quando chega a primeira vez um aluno de terceiro ano, aí eu falo, o que você faz de atividade física? Aí ele para assim, nada. Eu disse, mas por quê? Não, porque eu não tenho tempo. Eu fiz, mas você não tem tempo por quê? Porque eu tenho que estudar. Eu fiz, mas eu tenho que trabalhar e tenho tempo.
Por que você não tem? Aí a mãe, porque tem um cursinho de não sei o quê, cursinho de não sei o que lá, cursinho de... Quando você olha, o menino tá o dia todo assistindo aula. Aí, por que que ele não dorme direito? Por que que ele é ansioso? Né? Quem não tem um momento de lazer, não faz uma atividade física. Eu falo muito para as mães, eu não estou dizendo para o seu filho ser um vagabundo, vamos dizer assim, o Enem, um ano que você tem que se dedicar a tudo, mas a atividade física faz parte de saúde. Atividade física diminui a ansiedade, melhora o padrão de sono, melhora o perfil corporal, colesterol baixa, glicemia baixa. Não vamos dar um remédio para ele, porque ele está ansioso, então vamos dar uma fluoxetina, vamos dar Mais isso. fácil, né? É mais fácil. Mais fácil. Aí não entende, às vezes eu sou tão dura que eu falo assim, eu prefiro que você tire do curso de redação e ponha na atividade física. A mãe fica dura assim, né? Não pode. Não, mas é verdade, porque aí você... Vai trazer um prejuízo. Né? Aí você fala, por que que os adolescentes estão doentes hoje? A cobrança é infinita. Eu já ouvi de adolescente, quando eu falo assim, olha, você precisa se alimentar, não, porque está tomando algum algum estimulante, né? Que é passado aí por alguns neuropsiquiatras, que, lógico, tenho que deixar claro que existem as indicações, né? Longe de mim dizer que ninguém precisa. Tem pessoas, adolescentes, que precisam. Mas tem uns que, se você melhorar o ambiente, botar numa atividade física, botar para dormir, controlar a tela, controlar, né? Tudo vai fluir melhor. Agora, é fácil? Não. O que é mais fácil? Vou dar o remédio, ele fica quietinho e não me dá trabalho. E nesse estilo de vida que eles têm, geralmente com esse exemplo que você está dando, quais são os problemas mais frequentes que chegam, por exemplo? A gente vê muito eles ligados em celular, né, computador, às vezes estuda demais, então eu imagino que você já falou aí a questão do sono, que Dorme pouco. Aí eu queria saber em relação à saúde corporal mesmo, alimentação, uns engordam, outros emagrecem demais, preocupados em não engordar, aqueles distúrbios que acontecem, né, alimentares. Quais são os mais frequentes? Porque a parte da coluna também, que a gente vê eles se curvando muito por conta de celular, de tela, né? A visão. Aí você faz tipo um check-up, você analisa tudo isso? Sim. Uma parte da consulta sobre rotina é exatamente padrão alimentar. Então, nós fazemos um diário alimentar. Tudo que come, café, almoço, lanche, antes de dormir, fim de semana, como é a rotina, padrão de sono, sono noturno, se acorda de madrugada, se tira algum sono à tarde, tempo de tela, e sempre a gente coloca o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda para adolescente. Então, por exemplo, tela. Eles não gostam muito porque eu acabo indicando um aplicativo para controle de tela para os pais baixarem, que é né? Excelente, né? Que aí eu falo que é assim, isso é um ato de amor, né? Quando eu fui fazer isso lá em casa, o meu de 16 até ficou tranquilo, mas o de 11 olhou para mim e fez, mas por quê? Eu tiro nota boa, eu não faço nada errado. Eu fiz, filho, eu não estou castigando você, mas existe algo que os meus não aguentam ouvir. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do cérebro, ele só se desenvolve plenamente aos 25 anos. Até lá, o córtex é responsável por tomada de decisões e controle de impulsos. Até lá, ele não tem isso. Se eu não chego como mãe e falo, filho, você vai usar tantas horas de tela, ele vai ficar 10 horas, 12 horas, porque é o que ele gosta de fazer. Eu brinco com os adolescentes, eu fiz, se você tivesse a possibilidade de não ir para a escola, você iria? Não. Mas por que você vai? Porque minha mãe me obriga a ir. Por quê? Porque faz bem. É a mesma coisa. A tela a gente tem que controlar. É fácil, não é? Eu tenho embate lá em casa. É embate quase diário. Por quê? Mãe, mais um pouquinho. Mãe, não. Não é fácil. Não é fácil, não. Mas, e eu até falo, eu fiz, gente, é muito mais fácil para mim eu deixar vocês. Porque eu não me estresso, não brigo com vocês.
Mas por amar vocês, eu fico todo dia, filho, não pode isso, filho, é melhor desse jeito, filho. E eu mostro isso para os adolescentes. Sua mãe e seu pai fazer isso é mostrar que não está desistindo de você. Que ele está querendo que você se torne um ser humano melhor, um adulto melhor, uma pessoa que vai multiplicar coisas boas. Mas é fácil? Não é. Então, assim, existem coisas que são características. A questão de distúrbio alimentar, que você perguntou. Existe uma autoimagem distorcida, principalmente em meninas. Então, aquelas meninas que têm um probleminha familiar, vou dizer mesmo, porque a maioria é isso, né? Às vezes não tem aquele apoio. Então, qualquer pessoa que fale algo já dispara um gatilho, né? Ai, tô muito gorda, né? Então, eu tenho alguns casos de meninas que desde os 11 anos, 12 anos, induzem vômito, comem, porque gostam de comer, vão no banheiro e nunca a mãe notou. Nunca. Ou aquela pessoa, aquela menina que tem uma pura atividade física, entendeu? É direto, é cardio, para perder, para ganhar músculo, para não sei o quê. Então, tudo que é excesso tem que despertar a atenção do pai e da mãe, né? É natural, eu brinco muito. Eu sei que eu tenho os atletas, eu atendo muito atleta que é muito focado. Mas um adolescente, vamos dizer, normal, que faz atividade no dia a dia, é normal ele comer pizza com os amigos e levar batata doce e frango para comer, para não comer pizza? Não é normal. Não é normal. E tudo tem que ter limite, né? Porque ali, eu digo, quando você está ali com as pessoas, é um momento de confraternização. Eu posso, se eu estou controlando minha alimentação, não comer 4 fatias. Eu posso comer uma. Mas a partir do momento que aquele adolescente não socializa, vai para os amigos e leva o potinho de batata doce, eu reclamo. Porque não é normal isso. Foge, porque aí, no fundo, há uma distorção de imagem. É E cada pessoa é de um jeito. Vai ter gente que é longilínea, Gisele Bündchen, e vai ter gente que não é. E você tem que aceitar do jeito que você é. É tão engraçado porque a gente faz lá uma bioimpedância, que é um exame para ver percentual de gordura, de massa muscular. E aí, a bioimpedância mostra aquilo super perfeito, tipo fina, né? Aí quando eu falo, olha, deu para você perder 6 quilos de gordura, mas eu acho que é muito. Eu acho que 3 já tá bom. Aí eu fiz, por quê, doutora? Eu fiz, porque você tem um quadril largo, colchão, vai ficar esquisita. O seu padrão não é esse. Aí elas começam a rir. Ai, doutora, você é muito engraçada. Eu disse, não, você quer ser esquelética, que sua estrutura não é? Não combina. Então, vamos visualmente e principalmente pela saúde. Como estão suas taxas, como está... Eu acho que o corpo vai ser uma consequência de um estilo de vida saudável. Uhum. É por aí que tem que trabalhar, né? E a gente sabe Além da estética, né? A saúde. E a gente sabe da influência das opiniões, do bullying, muitas vezes na escola, das colegas, isso tudo influencia muito, né? Acho que afeta muito essa fase, né? Isso que você falou é muito interessante. A gente está tendo um grande desafio com meninas que estão tendo atitudes adolescentes muito cedo, né? Então, eu não vejo na minha cabeça uma menina de 10 anos colocar unha de gel. Então, quando chega lá no consultório, eu tenho uma tesourinha de cortar papel, já põe a tesoura aqui, sabe? Fiz hoje, vamos cortar suas unhas. Aí ela... Aquelas unhas bem grandonas. Estilete, né? Isso, elas usam muito, isso, né? uma ponta. Aí eu até brinco, eu fico, como é que tu lava a louça em casa? Não lava. Ai, tia, eu não lavo. Eu falei, mas Viu? pronto, essa idade é uma idade que você pode aprender a lavar a louça, arrumar seu quarto, mas aí você tá fazendo o quê? Skincare, né? Unha de gel, quando eu vou fazer mechas no cabelo, né? Então, tudo tem uma fase na vida da gente. E o que acontece? Às vezes, a gente normaliza que isso é o certo. Esses dias eu atendi uma menina de 11 anos. Aí,
Eu sempre mando ir ao banheiro, esvaziar a bexiga para fazer a bioimpedância. A mãe, doutora, eu trouxe aqui porque eu estou preocupada. Aí eu, por quê? Ela tem 11 anos e ela não gosta de maquiagem e ela ainda gosta das bonecas. Eu fiz, que coisa boa! Aí ela, eu fiz, é bom, eu fiz, é ótimo. A idade da sua filha não é para maquiar, não é para botar um em gel. Aí ela, ai, porque todas as amigas dela, eu disse, não, vamos incentivá-la a ser um agente multiplicador para as amigas dela, para dizer que é errado. Então, Viver assim, a fase, cada um vai ter fase. Né? Lógico que assim, eu não sou extremista. Eu tenho pacientes que têm excesso de pelos, vamos dizer assim. Aí, às vezes, a menina com 10, 11 anos, tá grudadinho aqui, enfim, tem. Aí a mãe, doutora, eu posso tirar, porque isso está causando um desconforto. É uma coisa. Mas, eu vou botar um em gel porque eu tenho 10 anos, porque eu tenho 9 anos de idade. Então, assim, é aquilo que você falou do limite. É um limite com amor. 10 anos criança, né? Mas assim, as próprias mães você levam concorda salão. que, por exemplo, a nossa sociedade, né? Os pais muito permissivos, porque também querem evitar confrontos, não sabem dizer não, deixam as crianças soltas. A internet, ela é boa, ela é ótima, mas ela é uma arma perigosíssima. Eu tenho uma netinha de 4 anos, ela é linda. Aí, esses dias ela estava vendo um vídeo sobre passar batom. Você crê, depois que acabar aqui eu vou te mostrar. Ela pegou meu celular escondido, foi lá no cantinho, pegou o gloss, passou aqui, e ensinando. Aí ela, Carmed, não é para beber. Aí começou, aí ela passou aqui, aí fez, menina, o batom ficou certinho na boca, o que ela aprendeu, ela tem 4 aninhos, tá? A gente tem todo um controle com ela. E agora ela deu para andar com meus saltos. Eu adoro salto, né? Ela fica lá no quarto andando de salto. Ela fecha a porta e vai vestir os saltos. Mas o que eu quero dizer é quando isso começa a ser uma coisa, uma influência má. Porque a internet, os programas, tem certas coisas que as crianças têm acesso que sensualizam a criança, não é? Roupas sensuais. E os pais parece que estão cegos, né? Ou se acomodam, né? Eu acho que os pais se acomodaram, não querem falar não, normal, né? como se fosse uma coisa normal. Ai, que linda, ai, que não sei o que lá. E tamanha o crescimento da pedofilia, isso é muito importante a gente olhar. Criança rebolando, criança fora, né? Da época dela. Então, isso, você concorda que a sociedade, inclusive os pais, contribuem muito para isso? Sim, eu acho que uma grande que a gente conseguiu foi a proibição dos celulares nas escolas. Era uma coisa que eu já vinha falando, né, conversando. E foi engraçado, porque na época que, logo que aconteceu, aí chegavam os meninos de 14, 15 aí. Você viu que absurdo, doutora Cássia? Estão proibindo. E se eu passar mal na escola? Aí eu fiz, você leu a lei? Não, eu fiz, mas a lei não proíbe. Se você passar mal, você não poder falar com seu pai. Você pode. Está descrito na lei. O que não pode é você usar o celular para ver TikTok, para ver YouTube durante a aula de matemática. Mas se você passa mal, se você é um paciente diabético que precisa monitorar, não é proibido. Aí eles ficam tudo assim. Eu fiz, então, antes de disseminar uma notícia, você tem que ler sobre a notícia. Então, essa questão do celular, de ser tirado, pode ver como melhorou. Eles conversam hoje. Eles brincam, jogo de tabuleiro, de conversar, de tocar um violão, um instrumento musical que não existia. A coisa mais triste que tem, eu vou nos restaurantes e eu brigo muito lá em casa, assim, na hora da refeição não pode ter celular, né, Existiu o diálogo. Existiu o diálogo e até para ser um momento de descanso, né? Meu marido trabalha muito, às vezes o telefone toca e eu boto aquele olho biônico, né?
tipo assim, dizendo, olha, ele não pode isso. Mas a gente vê que nos restaurantes fica a criança, o adolescente, o pai e a mãe, cada Cada um. no celular. No seu celular. Aí eu É tão paro preocupante assim isso, né? e isso, Parece uma coisa muito natural hoje, e mas isso é me preocupante. entristece, Até sabe? pra gente. Às vezes a Até eu conversa. mesmo faço isso. Eu estava aqui mandando o endereço pro nosso convidado. Mas às vezes a conversa tá lá e você tá. Ei, não, é que. Não, poxa. A gente tem que isso se... também é acho que falta de os próprios tudo, né? pais, né? Os avós também. Eu acho que é bom senso. Eu brinco assim, eu vejo Instagram, vejo, né? Eu vou estar mentindo dizer, não, eu não vivo na tela. Eu vejo, eu gosto de ver, gosto de ver foto, mas eu acho que assim, há um limite, né? As mães do consultório, elas riem muito, porque eu falo assim, olha, se você me mandar uma mensagem e eu não responder, fala com Beatriz, que é a minha secretária, para Bia me acionar para eu olhar. Porque eu passo o dia atendendo, não olho o celular, aí termino o atendimento. Se for em cima da hora e eu for para casa, eu não vou responder. Por quê? Porque eu tenho meus filhos, tenho meu esposo. Se eu não faço isso na minha casa, como é que eu vou ensinar, né? Então acaba que eu não vejo. E eu não minto, eu falo para as mães. Não, eu não fui porque eu chego em casa. Ai, doutora, você tá certa. Às vezes o meu menino vai ganhar um prêmio na escola, preciso desmarcar as consultas. Bia, fale que meu filho vai ser premiado. Aí eu vou desmarcar. Não fale que, ai, não, é para falar a verdade, porque eu sou mãe igual a todo mundo. Ah, meu filho está com febre, meu filho está vomitando em casa. Eu digo tudo, porque as mesmas dificuldades que elas passam, eu passo também. Eu tenho noite que eu passo com o filho sem falar comigo, com raiva de mim, do mesmo jeito de você e de você. Eu não sou diferente. Eu digo que eu sou aquela pessoa que decidi ajudar outras famílias. Porque o que eu passo, elas devem passar também. É isso. Então, E o pior, assim, que você com um conhecimento maior, que pode ajudá-los. Porque, às vezes, as pessoas querem passar uma impressão, assim, de super... Não, que não tem aqueles problemas, que não tem... Então, muitas vezes, a gente até já entrevistou aqui uma mãe, né? Que era só uma mãe, deixou o emprego para ser mãe em tempo 24 integral. horas. E assim, pediu demissão do emprego federal, tal. E a gente dizendo, e ela dizendo, e eu faço tudo isso porque eu acho que era pro bem da minha família, porque ela, na verdade, ela trabalhava em outra cidade, então ela tem que viajar, deixar os filhos e tal. E ela disse assim, e isso não é garantia que vai dar certo. Exatamente. Então, assim, nós fazemos, e até o que eu estava ontem falando também na meditação aqui, né, sobre Marta e Maria, de você fazer a sua obrigação com amor, né, fazer o melhor. E não porque aquilo obrigatoriamente vai dar certo. Não, a gente continua confiando que Deus está no controle para ajudar. E eu acho que é muito bom deixar claro para as pessoas isso. Que assim, todos nós passamos pelas mesmas situações. Agora, a forma como a gente enfrenta cada situação, as escolhas que a gente pode fazer diferente e também orientar outras pessoas a fazer diferente. Com amor, né? Com amor, que é né, o mais importante, assim, que você faça, mas que você faça com amor. Eu digo que a coisa mais gratificante é quando tem um embate no consultório, né? Mãe e filho, aí eu fico calada assim, só, aí depois eu entro, Escutando o debate. converso, e aí quando termina aqueles meninos maior que eu me abraçar e falar assim, tia, eu amo você, viu? Né? Porque assim, a gente vê Eles entendem. que eu tô do lado deles. Tem hora que eu vou apertar, né? Vou falar que ele não tá certo, mas tem hora que eu tô ali para dizer, ó, eu tô no teu time e vou ajudar e a convencer tua mãe, né? Então eu acho que é por aí. E que os Tão pais lindo, né? entendam, né, doutora, que é o seguinte, às vezes eu digo isso, que a senhora diz aos meus filhos, que seria mais fácil para a gente, que já tem uma jornada de trabalho, muitas outras coisas, que chegasse em casa e deixasse eles à vontade, fazer o que quiserem, mas que a gente está fazendo aquilo para o bem deles, Sim. porque a gente os ama e não quer ver eles... E vou dizer, eu sei que hoje todo mundo está trabalhando muito. Não se preocupe em ficar 10 horas com seu filho. Tire meia hora, uma meia hora de qualidade, sem pegar no celular, uma meia hora para tomar um café, para lanchar, para ouvir ele falar. Eu acho que isso já faz a diferença.
Isso é ótimo. Verdade. Já quero outra dica sua, mas antes eu quero dar uma pausa para a gente ouvir uma meditação bíblica com Deise, dessa vez, e já a gente volta a falar com a Tá doutora. bom. Nossa, quanto aprendizado, Não é? não é? Então, Bom, eu já passei dessa fase, graças a Deus. A minha fase agora é netos. A minha fase agora é netos. Mas vocês sabem, né? Avós não educam. Avós mimam, graças a Deus. Quem educa são os pais, não é? A gente pode dar uma ajudinha daqui, uma dali, mas assim, o coração sempre muito mole e a gente acaba cedendo. Então, fica aí a dica. Vamos meditar hoje em Mateus 11, versículo 28, diz assim, olha: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descansos a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Cristo, nessa passagem aqui de Mateus, fala isso, bem no finalzinho aqui do capítulo 11, ele estava, na verdade, se referindo a todo o povo ali. Porque o povo, eles andavam muito sobrecarregados. O povo, eles eram oprimidos pelos legalistas que queriam, né, fazer com que eles vivessem sob as leis. Então, eles impunham aos povos a lei de Moisés e as suas tradições. Os fariseus faziam isso com o povo. O povo estava cansado e sobrecarregado e eles eram oprimidos por seguir as tradições impostas. Porque tudo que é imposto, né, tudo que é forçado, no início pode parecer que funciona, mas o fim deles sempre é muito triste, né? E aplicando assim, todo aquele que pensa que por ser religioso, né, ele vem cumprindo a vontade de Deus, impondo, fazendo, falando, sendo legalista sobre certos assuntos, isso aí no futuro, né, causa um mal maior. Então o povo aqui, eles estavam cansados de serem oprimidos, e quando Jesus fala isso, eu acho Jesus assim incrível. Jesus é lindo, eu amo Jesus. Eu sempre falo assim, eu tenho uma admiração e um caso de amor eterno com esse Deus maravilhoso que eu conheci, né? Ele tirou muito jugo da minha vida, graças a Deus. Então, quando ele fala isso, ele está sempre vendo o bem daqueles que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, não é? E quando ele fala assim, olha, tomai o meu jugo aqui, é interessante que esse jugo do Senhor, ele fala, é leve e suave, né? E o jugo do Senhor, ele nos traz o quê? Uma intimidade, né, maior, uma experiência maior. O jugo também do Senhor, ele traz paz. O jugo do Senhor, ele traz uma libertação do peso da opressão. O jugo do Senhor nos traz paz com Deus. E é maravilhoso quando você pode ter esse entendimento, o entendimento da palavra de Deus. Que o Senhor, ele não impõe nada sobre as nossas vidas. A gente lê, entende as leis do Senhor através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que uma espada. Né? Ele diz que ele vai lá na divisa da alma, com a medula, né? E quando a gente consegue compreender a palavra de Deus, ela nos traz, né, aprendizado. E por si só, no nosso coração, tendo a lei do Senhor, a gente aprende a o quê? A obedecer, né? A entrar no querer do Senhor para a nossa vida. E quando Jesus diz assim, aprendei, né? Quando ele diz assim, aprendei de mim, conhecer Jesus e a sua vida e a sua lei, ela nos traz uma unificação com Cristo, com a pessoa de Cristo. Quando a gente aprende a lei do Senhor, que está na palavra dele, a gente se unifica a ele.
A nossa mente, ela é de Cristo, o nosso coração é de Cristo, o nosso viver é de Cristo, o nosso falar é de Cristo, o nosso agir é de Cristo, tudo muda na nossa vida. Esses dias eu falei para uma pessoa, você está livre, mas é presa. Tem pessoas que são livres, mas estão presas. Estão presas no pecado, estão presas em algumas doenças psicossomáticas, como pânico, ansiedade, aflição, angústia, tristeza, solidão. Quando a gente enche o nosso ser de Cristo, ele tem um remédio na dose certa para nossas vidas. Ele nos tira do cativeiro que nós mesmos muitas vezes criamos. Nós somos livres, mas estamos presos. Preso em alguma coisa, até mesmo preso em religião, preso em tradição, preso porque meu pai era, minha mãe foi, eu vou ser. Nossa, Jesus nos liberta disso tudo. E quando a gente entende isso, a nossa vida, ela pode até passar, termos um caos na nossa vida, a guerra pode estar armada, as circunstâncias podem ser contrárias. Porque, olha, estar em Cristo, viver com Cristo, aceitar a Cristo, não quer dizer que nós estamos livres de qualquer adversidade na nossa vida. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela diz o contrário, né? No mundo tereis o quê? Aflição. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, mesmo estando em Cristo, enraizados em Cristo, fazendo parte da videira verdadeira, fomos enxertados nela, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos enfrentar a adversidade, mas é bem diferente do que enfrentar a adversidade sem Cristo, enfrentar lutas sem Cristo. As lutas com Cristo, muitas vezes, elas até podem parecer que nós perdemos. Mas estar com Cristo é vencer e vencer sempre. Quem tem Cristo nunca perde. O não de Deus na nossa vida é ganho, porque ele vê além do que os nossos olhos humanos e limitados vemos. O Senhor sabe sempre o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. O Senhor, lembra, ele é lâmpada para os nossos pés e ele é luz para o nosso caminho. Tudo aquilo que era obscuro, que era assim, fechado aos nossos olhos, com Cristo fica mais claro e você consegue entender. Quando ele fala, vinde, tomai e aprendei, são verbos que transformam a nossa vida na pessoa de Cristo. Vinde a mim, coisa linda, ele convida, né? Vinde a mim. Eu acho errado quando uma pessoa fala, você quer aceitar Jesus? Não, você quer aceitar Jesus? Tem muitas perguntas assim, você quer aceitar Jesus? Jesus é que tem que nos aceitar. Então ele fala, quando ele fala assim, ó, vinde, ele está te chamando, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e que é suave. Por quê? Porque o maior ele carregou. Quando ele foi carregando aquela cruz, fazendo o caminho do Calvário, ali pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele foi caminhando ali para o Calvário, ele foi conquistando tudo para nós. Ele foi acabando com o jugo do inimigo, né? Rasgando o véu e nos religando ao Pai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você só vai a Deus através de Jesus Cristo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai a Deus sem ele. Não existe nenhum intermediário. O fulano de tal, o filósofo de tal, o santo de tal. Mentira! Isso não é bíblico. Isso não está aqui. Você quer conhecer a pessoa de Jesus? Você quer saber sobre a salvação em Cristo Jesus? Você quer saber do que ele nos liberta?
Você quer saber o que ele conquistou? Leia a Bíblia. Porque contra a Bíblia não há refutação. Então não existe nenhum outro que nos leve a Deus se não for através do Filho dele, Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vá a Cristo. Tome dele o jugo. Deixa o teu jugo lá, faz uma troca. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada pelo amor que há em Cristo Jesus. Jesus te chama. Até breve. Oh, meu Deus, se eu tivesse essa visão, né, de, assim, até o jugo mesmo de ser mãe, como pesa e como hoje eu gostaria de ter tido essa sabedoria na época que meus filhos eram crianças e adolescentes. Eu acho que teria sido, acho não, eu tenho certeza, teria sido bem diferente, mas está no controle do Senhor, né? E que sirva realmente para mães e pais que estão assistindo, que coloquem isso no coração, né? Primeiro lugar, lógico, entregar essa A vida confiança a Cristo. Segundo lugar, procurar um profissional que possa ajudar e tirar essas dúvidas que são tão frequentes como mães e pais. E a Ebiatra aí já nos mostrou que é um caminho a seguir. É verdade. Sim, muito bom. Uma pergunta, você aceita planos de saúde? Por uma época aceitei, mas o que que acontece? Como a consulta demanda muito tempo, infelizmente os planos de saúde não conseguem cobrir parte dos custos de um consultório, né? A gente sempre fala aqui, médico é igual a todo mundo, né? Do jeito que tem problema, tem conta para pagar, tem a estrutura do consultório. Então, de um tempo para cá, eu não tenho aceitado mais plano exatamente para ter essa tranquilidade de atender sem correria, sem ter meta para cumprir, né, de produtividade. Então você aceita cartão de crédito? E também você divide em 10 vezes, sem juros, igual as Casas Bahia? Precisamos saber de tudo. Para que você não tenha uma desculpa. Ela não aceita plano, mas ela aceita cartão? Mas o cartão, ela divide em 10 vezes? Mas você pode dar a entrada e depois o restante? Sim, não deixe de tratar o seu filho. Benefício de saúde, eu acho que é escolha, mental. viu? Eu brinco assim, é prioridade, né? A questão de saúde. Sim, claro, a gente precisa. E eu acho que quando a gente olha dessa forma, a gente vê que realmente vale a pena. Eu falo porque eu também levo meus filhos a médico, vou a médico também, né? E a gente às vezes esquece um pouquinho de priorizar, né? E eu sempre digo que eu não estou lá para tratar a doença, mas para prevenir e promover saúde, né? Eu acho que é o principal. E você também, além de atuar como uma pediatra, uma ebiatra, pelo que você falou, pelo tudo que você disse, eu percebi também que você trabalha um pouco de psicologia, né? Sim. E isso é muito importante, porque porque as crianças, os adolescentes, né? Eles precisam ter essa confiança. E além da parte técnica, como médica, eu fiz alguns cursos, né, de educação positiva para entender esse lado. Vou começar a fazer uma pós-graduação em psiquiatria. Coisa não boa, para viu? ser psiquiatra, né? Eu deixo isso muito claro. Não quero ser pra psiquiatra, ajudar, né? mas é para eu entender o universo, entender por que aquele profissional medicou esse adolescente, né? Para eu ter um embasamento Sim, científico. claro. Eu acho que é por aí. O que a gente pode fazer? Estou fazendo um curso sobre mecanismos de trauma. O que o trauma na infância, ele repercute lá na adolescência, na vida adulta. Coisa linda, isso é muito importante. Eu queria até encerrar com isso, porque o tempo já está bem Sim. adiantado, mas a gente tem visto casos aí, tragédias de famílias, Sim. de adolescente que matou pai, mãe, irmão, como aconteceu recentemente, e por conta de influência de internet, mas que havia algum distúrbio naquela criança, Com certeza. que os pais nem, às vezes, não percebem, né? Sim. E aí eu queria deixar esse recado, através da doutora,
para os pais, assim, de como eles devem ter essa atenção aos filhos, enxergar se está havendo algum Uma problema. sociopatia, né? Aquele momento que os filhos ficam no quarto, fechados, num celular ou no computador, o que que eles estão fazendo, com quem eles estão se comunicando e de como é importante os pais estarem atentos a isso. Verdade. Né? Teve uma série que lançou no Netflix, não sei se vocês chegaram a ouvir falar sobre série Adolescência. Sim, eu vi. Essa série, eu acho que foi assim, um despertar. Porque trata realmente de um menino calminho, bonzinho, que ficava só dentro de casa. Sim. E que causou, assim, Transtorno. um transtorno, um problema, enfim. Os pais, e é muito interessante a fala dos pais. Eu acho que ali foi o que mais me tocou. O pai e a mãe conversando, falando onde a gente errou, né? O que que faltou, né? E eu acho que essa é a pergunta que um pai e a mãe que se interessa por um filho deve todo dia, em que eu posso melhorar, né? Porque quando você fala, eu sou excelente, eu vivo para o meu filho, eu não, eu digo mesmo, eu estou aprendendo, estou errando com a mãe junto, o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar, porque a gente não está isento de nada, né? De coisas ruins acontecerem dentro da nossa casa. Então, eu acho que é um momento para a gente se questionar, chegar junto, entender que cada filho é de um jeito. E eu volto a dizer, não é o tempo cronológico, mas é o tempo, a qualidade do tempo que você dedica ao seu filho. Se você é uma mãe, um pai que trabalha o dia inteiro, reserve 10 minutos que seja no seu dia. Filho, vem cá, eu quero saber como foi teu dia. O que aconteceu? O que não foi? Filho, agora o outro. Uma vez no mês, leve seu filho para lanchar fora. Você quer comer o quê? É tão engraçado quando eu levo, né, separado aí. Mamãe, posso repetir isso? Claro, filho, hoje é seu dia. Então, para ele se sentir que num universo de 500 filhos que você tenha, você ali tem uma importância. Cada filho tem uma importância. É verdade. Né? Doutora, Núcleo de Atenção Integral Adolescente, é o nome da sua clínica, né? Isso. Que é a NAIA. NAIA. Então, qual é o contato lá? Como é que as pessoas podem entrar em contato? Existe um Instagram, que é @NAIAadolescente. Esse núcleo, eu digo que é uma realização de um sonho profissional. Porque ali, realmente, a ideia é atender integralmente o adolescente. Nós temos não só a minha parte médica, mas eu tenho um nutricionista, que já me acompanha há algum tempo e me ajuda nessa parte de distúrbios alimentares, obesidade, magreza intensa. E também tenho psicólogos lá, e que a gente pode discutir junto, né? E que pensam como eu penso também. Eu acho que o principal é isso, né? Então, serviço completo. Exatamente. E de forma que, assim, eu acho que quando existe uma equipe, tudo flui melhor, porque um conversa com o outro, eu acho que tem que melhorar isso, tem que, né, ajustar, e a família sentir que ela está sendo abraçada ali, porque eu digo que a nossa missão na NAIA é que realmente se cresça um adolescente saudável, mas que a família seja um instrumento, uma ferramenta principal nesse ajuste do adolescente. Muito bem, amei lhe conhecer. Obrigada. Muito maravilhosa. Sim! Sim! Ela tem uma história de vida também. Que eu Ela sei. tem um testemunho. Você aceita vir para falar sobre isso? Não houve nem espaço, mas eu queria saber muito dessa. Tá vida, bom. gente. O tempo Espero ter outra passou muito oportunidade. rápido. Porque foi maravilhoso. Então, só repetindo, @NAIA Adolescente, que é o nome o Instagram da clínica, né? Isso. E Muito tem o bem. meu, @Cássia Viegas B. Também tem lá o contato do Tá joia. consultório. Doutora, muito obrigada. Obrigada viu? Deus a lhe você. abençoe na condução dos seus filhos, na sua profissão. E obrigada por ter vindo. Meninas, até a próxima, né? Até a Não, próxima. antes não. Ei, não esqueça. Deixa seu like Ativa o sininho E também. compartilhe. e assine o canal. Ajude as sábias mulheres. Gente, beijo. Olha, Tchau. compartilha, porque esse assunto é muito bom. Maravilhoso. Beijo, até a próxima. Importante, pouco divulgado. Vocês precisam divulgar esse Uhul. podcast. Tchau.